Paz e bem, sexto ano. Então, essa aula é uma aula de correção das atividades. Então, na semana passada, eu enviei o conteúdo para vocês. Em seguida, enviei o exercício referente ao conteúdo. E agora nós vamos trabalhar a resolução desses conteúdos. Então, eu vou fazer um passo a passo com vocês, onde nesse passo a passo a gente vai discutir todas as questões, mostrando as questões que estão certas, porque elas estão certas, e mostrando para as outras questões o porquê delas estarem erradas e fazendo as devidas colocações para que isso sirva como bagagem, caso vocês venham precisar desse conhecimento no futuro, em breve, e certamente vocês vão precisar. Então, vamos começar a nossa aula propriamente dita. A primeira questão diz o seguinte: o movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e a Sul-Americana ocasionou o surgimento de... Aí o exercício aí te dá a opção A, B, C, D e E, certo? A opção A diz do continente sul-americano. Logicamente, não foi isso. O choque dessas duas placas tectônicas não ocasionou o surgimento do continente sul-americano. O B, das cadeias de montanhas do México. Também não, tá? Porque as cadeias de montanhas do México estão bem acima de nós, estão bem ao norte em relação à localização onde nós nos encontramos. E a letra C, que é a resposta correta, da Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é uma cordilheira que percorre toda a região do México, exatamente no encontro entre essas duas placas, a placa sul-americana e a placa de Nazca. Então, o encontro dessas duas placas tectônicas ocasionou, sim, o surgimento da Cordilheira dos Andes. A letra D e a letra E não vem ao caso, porque o Himalaia está bem distante de nós e o Grand Canyon não é um fenômeno geológico, geomorfológico, que venha a ser ocasionado por essas questões, certo? Então, a resposta correta para a questão número 1 é a letra C, Cordilheira dos Andes. Número 2. Geocientistas estimam que, a cada ano, o Himalaia cresce cerca de 4 milímetros de altura. É um fenômeno imperceptível aos olhos humanos, mas que ocorre há milhões de anos, contribuindo para a formação dessa importante estrutura geológica. O movimento tectônico responsável pela formação das cadeias de montanhas, como a do Himalaia, é conhecido como... Aí tem a opção A, orogênese, B, diogênese, C, fotogênese, D, paleogênese e E, antropogênese. Então, a resposta correta é a letra A, orogênese. Nós já estudamos na aula anterior que a orogênese, você pode associar isso com os movimentos horizontais. Então, movimentos horizontais de placas tectônicas que se chocam podem ocasionar o fenômeno do surgimento das cadeias de montanhas. Então, só reforçando o número 2, a resposta correta é a letra A. E o 3 diz: assinale a alternativa que indica um acidente geográfico que não tenha sido diretamente originado pela ação das placas tectônicas. E aí você tem a Cordilheira dos Andes, que é uma ação que surge a partir do encontro de placas tectônicas, a falha de San Andrés, ou San Andrés, também os Montes Everest e os Alpes, são fenômenos que ocasionam a partir dos choques de placas tectônicas. E a opção que nos resta é o Grand Canyon, que foi citado anteriormente. Então, esse realmente não é um fenômeno que surge a partir do encontro dessas duas placas tectônicas. Tá? Aí no número 4, você tem a imagem da Pangeia, da Laurásia e Gondwana, que são os dois grandes continentes que surgiram a partir da Pangeia. E em seguida, esses dois grandes continentes, eles se separam e se transformam no que nós conhecemos para o mundo moderno. E a pergunta é, né, o que as imagens representam? O que as imagens representam? Representam um movimento contínuo dos continentes que surge a partir da Pangeia e que está hoje no mundo moderno totalmente fragmentado, mas que, como isso vai continuar, essa movimentação dos continentes, ela vai continuar. Então, a consequência disso tudo é que no futuro
a Pangeia se forme novamente, logicamente, com uma outra conotação, com um outro tipo de formação, mas é nítido, se o mundo é uma esfera e esses continentes estão se distanciando uns dos outros, é logicamente que do outro lado eles vão se encontrar. Então, o que as imagens representam? Exatamente o movimento tectônico dos continentes aos quais vão formar no futuro novamente uma Pangeia. Para o número 5, assinale a alternativa que melhor define a deriva continental, que já foi explicado na aula anterior. Tudo começa a partir de Wernicke, tá? Então, para essa questão 5, aí tem a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas. Isso não é uma verdade. É o sistema de classificação dos continentes conforme as suas respectivas origens, também não. E aí a gente entra com a letra C, que está tudo marcadinho aí para vocês entenderem melhor. É a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas a Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica de placa. Então essa essa é a resposta correta. E a letra D é o postulado da economia, que debate cerca da dependência financeira dos continentes do mundo em relação à Europa. Logicamente, essa seria uma das hipóteses que facilmente você excluiria. E é a lenda relacionada à existência de um continente perdido, denominado de Atlantis. Logicamente não. Então, só repetindo, a opção correta para o número 5 é a letra C. Número 6, uma questão aberta. Quais foram os eventos que levaram Wernicke a investigar a possível separação dos continentes? Está lá na aula anterior, tá? Basicamente, Wernicke, ele viu que a Europa e África e o continente americano tinham um encaixe, não vamos dizer que perfeito, mas era um encaixe que aparentemente levava a acreditar que aquilo no passado estava unido e que agora foi separado, certo? Isso foi uma das hipóteses, isso foi uma das coisas que indagou o Wernicke, e a outra foi a questão dos fósseis de animais que foram encontrados em vários continentes, América, África, Ásia. Então, como poderiam fósseis estarem nesses 3 continentes separados, ter atravessado uma distância gigantesca pelos oceanos e ter ocupado esses 3 continentes? Então, essas duas hipóteses, esses 2 fatores, foram os fatores principais que levaram o Wernicke a começar a investigar e lançar essa teoria, onde os continentes eram juntos e hoje estão separados e eles estão em constante movimento. Tá? Para o número 7, você tem uma lacuna, e nessa lacuna você tem as opções abaixo. E o 7 diz o seguinte: inicialmente, o mundo era um só, existindo apenas um continente denominado de Pangeia, como nós já vimos. Com o passar dos milênios, a lacuna foram se movimentando e que proporcionou a fragmentação de gigantesco continente. Então, 2 supercontinentes surgiram. Aí você vai lá na hipótese de 2 supercontinentes. Mais tarde, as movimentações da crosta continuam graças à ação das lacunas novamente, possibilitando a formação dos atuais continentes. Então, a opção correta já está marcada aí. Você tem inicialmente, o mundo era um só, existindo apenas um continente denominado Pangeia. Com o passar dos milênios, as placas tectônicas, a resposta correta, letra E, tá? Foram se movimentando, o que proporcionou a fragmentação do gigantesco continente. Então, 2 novos supercontinentes surgiram, que foi a Laurásia e a Godivânia. Mais tarde, as movimentações da crosta continuaram, graças à ação das células de convecções. Tá? Células de convecções, já no finalzinho da aula passada, você tem a imagem das células de convecções, que são essas células de convecções que, na verdade, é o modelo de movimentação do magma no interior da Terra. Certo? Essas células de convecções fazem com que, ora, esse magma esteja um pouco mais na superfície, se resfriando,
se tornando mais denso, descendo quando está lá embaixo, menos pastoso, mais quente, menos pesado, subindo, e faz essa movimentação de subida e descida. São as células de convecções que são responsáveis por esses movimentos. Tá? Número 8, o termo tectônica ou tectonismo designa, você pode olhar aí, está marcado direitinho de amarelo, movimentos internos verticais e horizontais que deformam a litosfera. Então, são os movimentos de orogênese e epirogênese, certo? Então, está marcadinho aí. Número 9, defina o que é a astenosfera. Então, aquela questão de crosta e litosfera. Professor, são as mesmas coisas? As mesmas coisas? Não. Então, qual a diferença? Quando você fala crosta, você está falando de algo mais resumido, certo? De algo que refere-se apenas àquela camada rígida mesmo, mais superficial da Terra, que é onde nós nos encontramos. E quando você fala litosfera, você está falando dessa camada mais superficial, mais rígida que é a litosfera, associado a uma camada que está abaixo de algo entre pastoso, semissólido, que é chamado de astenosfera. Então, a astenosfera é uma camada pastosa, quase sólida, que fica aí logo abaixo da crosta terrestre. Então, quando você fala de litosfera, você está falando da crosta mais a astenosfera. Não esqueçam disso. Número 10. Explique os seguintes movimentos tectônicos, que são os movimentos convergentes, movimentos divergentes e são os movimentos transformantes. Esses três movimentos nós já estudamos na aula passada. Tem lá em slide, tem lá a imagenzinha, está bem nítida, são imagens autoexplicativas que mostram mais ou menos como as coisas acontecem, certo? Então, o primeiro movimento que a gente está trabalhando aqui é o movimento convergente. Esse movimento é um movimento de encontro entre duas placas. Dos três movimentos, esse movimento ele é o mais agressivo, se é que podemos usar essa palavra para denominar isso. Porque eu repito como nas aulas passadas. As transformações naturais, as transformações geológicas, geomorfológicas, os movimentos tectônicos, os movimentos plutônicos, os movimentos vulcânicos, tudo isso são fenômenos naturais, mas que associado à ocupação muitas vezes desacerbada do ser humano, se transformou em um fenômeno social, que é o que acontece. É aquele vilarejo que está próximo a um vulcão que, quando entra em erupção, atinge, certo? Então, todas essas questões já foram trabalhadas anteriormente. Então, os movimentos convergentes são os movimentos onde duas placas se chocam. E é esse movimento que dá origem às cadeias de montanhas. Então, geologicamente falando, toda cadeia de montanha é relativamente jovem. Geológica, geomorfologicamente jovem. Então, quando você ver aí um mapa que define a questão do relevo e você vê lá uma área onde é bastante montanhoso e outra não, certamente aquela área bastante montanhosa é sim geologicamente jovem. Então, os movimentos convergentes são movimentos agressivos, sim, que podem ocasionar grandes terremotos e o surgimento de cadeias de montanhas. E aí tem um movimento divergente, que é o inverso do movimento convergente. Se o convergente converge, se choca, o divergente diverge, se afasta. Então, esse movimento divergente ele é menos agressivo. Mas você imagina como se fosse uma massa de pastel, onde uma placa se distancia da outra. Teoricamente, essa placa iria afinar até sofrer um possível rompimento. Isso não acontece porque a partir do momento que ela vai afinando, tá? Não tem aquela questão da abdução e da subducção. A abdução vai tentando sair, preenchendo esses espaços, fortalecendo novamente, preenchendo novamente
essas placas. Acontecem falhas geológicas a partir disso, acontece, mas normalmente essas placas elas são preenchidas novamente, tá? Os movimentos transformantes, que é a falha de San Andrés, é o maior exemplo de tudo isso, tá certo? E com esses 3 movimentos nós fechamos a questão de estudar os movimentos das placas tectônicas. Movimentos esses que vocês precisam saber, porque é de grande utilidade, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a questão das placas tectônicas bem direitinho, porque é necessário. Então, com relação a esses movimentos, se você tiver alguma dúvida, você pode ir no YouTube, você pode usar as outras fontes, tá? Fontes que vêm ilustrativas, com GIFs, autoexplicativas, e continuo afirmando que qualquer dúvida, fala comigo, que aí a gente vai tentando, na medida do possível, tirar essa dúvida de você, através desse canal que nós estamos utilizando e de outros canais também. Por último, nós temos a questão das tsunamis. Olha o que diz a questão. O tsunami que matou, em dezembro de 2004, muitos milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estavam quase esquecidos quando, em final de maio de 2006, um forte tremor de terra na ilha de Java, Indonésia, fez novas vítimas que chegam a cerca de 5.000 mortes. Esse tsunami aí é aquele tsunami, tá? Onde as mídias relataram aí cerca de 250.000 pessoas mortas. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei isso várias vezes na sala de aula, se não na tua turma, em outras. Bahia é uma cidade que tem 100.000 habitantes. Então, morreram 250.000 pessoas. 2 cidades e meias da cidade de Bahia, que é a cidade que eu resido. Tá? Então, quando fala chegou a 5.000 mortos, aí nós temos aqui várias opções. Os 2 fenômenos, tsunamis e terremotos, marque a opção correta. Letra A. Estão relacionadas com as estruturas geológicas cristalinas? Não. B. Representam a ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica? Não. C. Resultam do desequilíbrios geotérmicos? Também não. Demonstram que os epicentros locais de formação dos tremores estão concentrados no hemisfério sul? Não. Aí, o que nos resta é a letra E. Tem origens semelhantes? Pois ocorrem devido à movimentação de placas tectônicas? Logicamente, sem dúvida, e nós estudamos isso, né? As fontes que nós estudamos, que nós pesquisamos, nos dão autoridade para afirmar que a letra E é a resposta certíssima, tá, gente? Então, foi corrigido, a gente fica por aqui, até uma próxima aula, paz e bem novamente, e que Deus tome conta de nós, até a próxima.